Então, vamos lá. É, na, na, na aula de hoje, a gente vai tratar de duas coisas. Aprofundar um pouquinho a questão da colonialidade, eu vou colocar um novo componente que seria a questão da mentalidade, só para a gente fazer um contraponto, e em seguida eu vou falar do trabalho final, de algumas eu vou fazer algumas orientações, vou dar algumas orientações sobre como conduzir, né, a pesquisa e as entrevistas para fazer a análise e a entrega do trabalho final, tá? Então, vamos ser bastante objetivos e eu peço que, se tiver alguma questão, vocês já perguntem, porque ajuda quem não estiver aqui, estiver vendo o nosso vídeo, né? Então, é... então vamos para a primeira parte aqui da nossa conversa. Tem uma pergunta no nosso programa que define a aula de hoje, que é se haveria uma mentalidade colonizada, né, na nossa cultura política, né? Então, aqui já complicamos um pouco mais. A gente trabalha com a questão da cultura política, a gente tem debatido esse tema já, com as definições primeiras do Almond Verba, depois de várias outras definições. A gente fez a diferença da ideologia, né? Mostrou também, discutiu também a relação de cultura política dessa noção com a noção de ideologia. Vimos também a questão das chamadas ideias-força, ou das ideias que acabam legitimando práticas, procedimentos, ou acabam se legitimando, obtendo a hegemonia, né, na sociedade. Hegemonia seria obtendo, né, o apoio de amplos setores, de várias classes sociais, enfim. Nós também discutimos a questão vamos dizer assim, da relação entre poder e regime de verdade, que é de um outro campo de pesquisa, né, mais vinculado ao Foucault, mas que pode nos auxiliar a entender determinados procedimentos das instituições e também de elementos que estão no coração aí da cultura política ou de uma cultura política nacional. E aí a gente viu a questão da vinculação entre nação como uma unidade étnica, né, como uma definição antropológica, e a cultura nacional. E aí a gente vê que dentro de uma nação pode haver alguns traços que sejam amplos, generalizados, e outros que são de determinados grupos sociais. E aí que vem a ideia de subculturas políticas também, né? Pois bem. E aqui a gente agregou mais um elemento, que é a questão de mentalidade, né? Por exemplo, o historiador Fernand Braudel, ele diz que mentalidades ele define como um padrão de pensamento ou de sensibilidade que mudaria muito lentamente e que vem de estruturas históricas de longa duração, né? Então, ele vê uma mentalidade nesse sentido, né? Que é um padrão de pensamento. Foi principalmente por causa do Brodel que eu fiz essa vinculação com a questão da colonialidade que a gente tem visto para caracterizar uma estrutura, né, que não é física necessariamente, mas também pode estar envolta, pode estar na constituição de instituições, mas é principalmente de modos de
pensar em relação a estruturas de poder que vieram para cá na época do colonialismo histórico e ainda formatam, vamos dizer assim, as relações econômicas, as relações de poder nas sociedades, seja nas sociedades ricas, que no passado foram matrizes da colônia, ou países colonizadores, sejam nas sociedades colonizadas. Então, nós estamos numa fase pós-colonial, nós não estamos descolonizando o país, ou seja, lutando por liberdade ou autonomia diante de uma colônia. Por outro lado, o que o Mignolo nos traz é a ideia de colonialidade, né? Que é a ideia que fica em práticas, em grupos sociais, em jeitos e modos de ver, de se comportar diante de um cenário cada vez mais integrado ou de interações cada vez mais intensas no mundo, né? No mundo, e que são interações econômicas, políticas, tecnológicas, né? Então, existe algum incômodo, existe alguma questão, alguma preocupação quando o país onde nós moramos, onde nós falamos a nossa língua, onde nós estruturamos nossa democracia, existe algum incômodo pelo fato da gente não conseguir ter um conjunto de criações, de invenções que sejam fruto da nossa reflexão ou da nossa ação coletiva, local, regional, nacional? Parece que não existe esse incômodo. E é muito curioso, porque uma das principais, vamos dizer assim, possibilidades de ver uma subordinação, uma dependência de países ricos é na tecnologia. Vocês podem observar, e não é de hoje, nós aqui podemos nos vangloriar de ter tido o pai da aviação, que os norte-americanos contestam, né? Eles falam que os criadores do objeto mais pesado que o ar, que voa, são os irmãos Wright, se eu não me engano. Mas boa parte do mundo considera o Santos Dumont o primeiro a fazer um voo com um objeto mais pesado que o ar, né? O 14 bis. Mas isso foi feito na França, com todo um aparato francês, apesar da genialidade do Santos Dumont. Todo mundo sabe que a primeira transmissão de rádio foi feita no Brasil por um padre, que foi calado pelo Vaticano, né? Então, a gente tem há algum tempo uma tentativa de fazer determinadas invenções, criações que sirvam a nossa cultura, a nossa vida e também, vamos dizer assim, a uma grande ação para fora do país, baseada em tecnologia, mas ela sempre é sufocada, sempre é secundarizada. E isso chega no plano digital. Só para você ter uma ideia, você pode lembrar de uma grande empresa de tecnologia de informação do Brasil, que é brasileira. Você fala, bom, mas isso é importante? Não, não é importante, mas, na verdade, no mundo onde empresas têm centros de custo em países e traz riquezas conforme os seus centros de custo, onde a sua sede, a sua matriz, aí tem uma certa relevância, né? Então, enquanto a Coreia tem uma Samsung, que é uma empresa coreana, que responde certamente por mais de 20% do PIB coreano, você vê no país
qual seria a grande empresa de tecnologia da informação do Brasil? Né? Você pode pensar. Você pode falar, bom, é a TOTUS, ou a TOTUS talvez seja a maior, não acompanho. Empresa que é efetivamente de brasileiros, porque senão você pode falar, não, o Instagram é de brasileiros, tem um brasileiro, o próprio Facebook tem um criador brasileiro, mas veja, essas corporações têm pouca relação com a cultura brasileira, com o desenvolvimento local de tecnologias, mas efetivamente cada vez mais isso não é um problema, isso não passa pela cabeça. Então, por isso que eu coloco o problema da mentalidade nessa perspectiva do Brodel, né? Como uma predisposição dos grupos sociais a observarem, a ter um padrão de pensamento. E dentro do pensamento, e aí pegando o aspecto político, você não tem nenhuma questão em relação a isso. E veja, isso é bem diferente de falar de patriotismo, não é disso que se trata. Se trata de observar como que nós vemos a nossa própria criação, a nossa inventividade, a nossa capacidade de sugerir, propor, criar e ter algo que seja muito típico da nossa existência coletiva, né? Isso não é uma questão, não tem sido uma questão para o nosso pensamento político, né? Então, a nossa representação coletiva, as mediações sobre a vida, não colocam esse problema no nosso pensamento. É nesse sentido que talvez a mentalidade ajude a entender. É um termo muito criticado, ele exageradamente gera estereótipos, exageradamente ele caminha no sentido até behaviorista, ou seja, um tipo de uma psicologia especificamente baseada em detectar padrões e comportamentos, né? E que isso é que pode ser pensado, mas enfim, a mentalidade ela é útil quando você pensa em representação da vida, do que chama atenção. Então, não é uma questão nos debates políticos, não é uma questão nas conversas de corredor, não é uma questão nos documentos do governo, dos gestores públicos, não tem sido uma questão. Essa fragilidade inventiva, essa baixa participação criativa nas tecnologias digitais, por exemplo, que são as grandes tecnologias do momento, e na própria, hoje no que se diz, você tem pesquisadores como Coudreau, Merrias, Ulisses Merrias e Nicky Coudreau, que falam sobre colonialismo de dados, né, que seria uma extração de dados das populações, que é o que move hoje os sistemas algorítmicos de inteligência artificial. Então, nesse sentido, por exemplo, os dados são vistos como expressões, né, de populações, de pessoas, de realidade, dados comportamentais, dados de atitudes, dados de desempenho. Então, os dados do desempenho escolar estão sendo coletados no Brasil e levados para fora para treinar algoritmos de inteligência artificial de grandes empresas privadas do exterior, dos países ricos. Isso não é um incômodo, não começou a ser um debate muito secundário nas universidades, mas isso não está na cultura política da população, isso não está no ambiente dos deputados, mesmo dos políticos profissionais, tá bom? Então, talvez essas mediações entre as condições de vida reais,
e o que as pessoas narram, o que as pessoas pensam, que é um jeito de você ver a mentalidade, é interessante também, né? Considerar. Então, eu queria só agregar isso à nossa discussão da colonialidade e passar agora eu vou usar uma apresentação, certo? Para a gente discutir o trabalho final, dar algumas orientações. Antes, eu pergunto se alguém tem alguma questão sobre isso que eu falei até agora. Se vocês não tiverem, eu vou caminhar aqui para algumas orientações do trabalho final. Eu usei um texto que vocês talvez consigam lê-lo inteiro. É um texto bem curtinho, da Miriam Goldenberg, que é sobre a arte de pesquisar. Como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. Ele não é um texto que entra nos grandes problemas efetivamente, mas ele dá uma orientação para quem quer, vamos dizer, se iniciar nesse trabalho de pesquisa e de análise, né? Então, o início da pesquisa ela depende da escolha do tema de estudo. Nós temos um conjunto de temas bem delimitados, porque a gente vai tratar de cultura política ou subcultura política. Necessariamente, o trabalho final tem que tratar de um tema sobre cultura política, certo? Mas mesmo tendo essa orientação, você tem uma infinidade de possibilidades. Então, você tem que definir um problema. Qual que é o problema? O que é uma dúvida crucial que o seu grupo tem para poder organizar o seu estudo. E aí você tem que definir o seu objeto a ser pesquisado. Seria o seguinte, o que você vai observar? Você vai observar a cultura política nos jovens, a cultura política em diferentes partidos, a cultura política em regiões distintas do país. O que você vai observar? Qual que vai ser o seu objeto de pesquisa? E o objetivo a ser atingido, né? Você vai tentar, né, extrair elementos da cultura política, né, daquele objeto ou daqueles sujeitos que você vai pesquisar. Para isso, é incrível que você precise de um referencial teórico. Por isso que vocês têm que estudar os textos, porque é deles que vão vir os elementos que vão permitir você formular uma hipótese. E o que é uma hipótese? Você vai formular questões que você vai confirmar ou não conforme você vai fazer a sua pesquisa. E aí depois você vai analisar, né, o que você... no caso, a gente está sugerindo a técnica de pesquisa de entrevistas, então você vai analisar as entrevistas para ver se aquelas hipóteses, se aquela suposição inicial foi ou não confirmada, né? O olhar sobre o objeto de pesquisa ou os sujeitos de pesquisa, ele está condicionado, esse olhar, historicamente, pela posição social do cientista e pelas correntes de pensamento existentes. Isso é só um alerta, porque você pode dizer, bom, como sou eu que estou fazendo a pesquisa, essa minha pesquisa ela é completamente isenta de influências e tal. Isso não é possível. Você tem que tentar controlar isso, a gente já vai falar sobre isso. A pesquisa científica requer flexibilidade, capacidade de observação e de interação com os pesquisados, certo? Então, os seus instrumentos devem ser corrigidos e adaptados durante todo o processo de trabalho com o objetivo da pesquisa, né? No entanto, não se pode iniciar uma pesquisa
sem você prever os passos que deverão ser dados. Você tem que ter um mínimo de começo e meio e fim, de planejamento, né? É claro, existem outras perspectivas metodológicas, tá? Por exemplo, se você estiver falando da perspectiva da teoria do ator-rede, do Bruno Latour, o importante é você começar a traçar uma rede de objetos, de pessoas que possam estar participando de uma dada controvérsia científica, que é onde você melhor pode se desenvolver traçando um mapa, né, sem diferencial aquitantes de atores, ou seja, aquitantes seriam objetos que geram efeitos, né? E elementos que geram efeitos que não são humanos, né? Você teria que fazer esse emaranhado, sem previamente ter nenhum preconceito, nenhuma hipótese, você vai construindo isso. Mas isso é uma técnica específica que não é o que a gente vai usar principalmente aqui. Aqui a gente precisa ter uma estrutura, se possível, precisa ter perguntas-chave, precisa ter problema a ser resolvido e precisa ter um mínimo de planejamento. E um dos primeiros passos do pesquisador é o de definir alguns conceitos fundamentais para construir o quadro teórico da pesquisa. Entenda bem uma coisa, o conceito não é algo que você vai copiar de um autor e dizer assim, segundo o Almond Verba, cultura política é tal coisa. Aí você põe entre aspas e joga lá no meio do seu relatório final. O que muitos alunos e alunas falam, vamos encher linguiça. Não, o conceito não serve para isso. O conceito é o que permite você olhar melhor ou mais profundamente um objeto que você está estudando. Então, se o seu conceito de cultura política é só de, vamos dizer, cultura política é o comportamento político, você vai olhar o comportamento político. Se fala assim, olha, a cultura política é o comportamento que expressa valores, opa, aí você já vai atrás de observar valores, entenderam? Então, o conceito, ele não é importante pelo que diz, mas principalmente pelo que permite olhar, entendeu? Toda a construção teórica é um sistema cujos eixos são os conceitos, unidades de significação que definem a forma e o conteúdo de uma teoria. E a gente chama de categorias, em geral, os conceitos mais importantes de uma teoria, né? Então, você tem que partir de uma construção teórica. No caso, você vai ter que definir exatamente o que é cultura política, ou subcultura política, o que é aquele segmento que você está analisando. Você precisa se escorar na ciência, que já tem conceitos em geral sobre isso, né? Em seguida, o pesquisador deverá estabelecer hipóteses do seu estudo. Nem todo estudo tem hipótese, eu até estava me referindo sobre o Latour, mas nesse caso, a gente precisa ter esse esforço. E as hipóteses, o que elas são? São afirmações provisórias a respeito de um determinado fenômeno que você vai estudar, né? No caso, uma subcultura política específica. E as hipóteses, elas são, então, afirmações provisórias. Vou dar um exemplo. Todo brasileiro tem a mesma visão sobre o Estado. Isso seria uma hipótese. Mas ela pode ser confirmada parcialmente, porque nós faremos poucas entrevistas nesse exercício, né, de trabalho final, mas ela pode ser já negada, já recusada nas duas primeiras entrevistas que se faça, porque você vai ver que tem visões muito distintas, profundas, mas distintas sobre o fenômeno, né? Então, uma hipótese é uma suposição duvidosa de algo provável que poderá ser posteriormente confirmada ou rejeitada. E é para confirmar essa hipótese ou essas hipóteses que você faz depois
o roteiro de pesquisa, de entrevista, na verdade, e que você vai fazer perguntas para confirmar ou recusar essas hipóteses, né? É necessário que as hipóteses sejam claras e estejam relacionadas com os fenômenos concretos que se pretende estudar e com a teoria. As hipóteses que nascem de teorias, elas são muito importantes porque ela pode melhorar a teoria ou recusar partes da própria teoria, né? Isso é interessante de fazer. Por isso que, por exemplo, você estudou a teoria do Raimundo Faoro, do, do Victor Nunes Leal, e aí você tira elementos dessas teorias para ver se esses elementos estão presentes até hoje no grupo que você está estudando, nessas entrevistas com sujeitos que você está, ou seu grupo está fazendo, né? Então, as hipóteses podem ser criadas a partir de resultados de outros estudos ou de um conjunto de teorias ou conceitos teóricos que você escolheu. Qualquer pesquisa, entenda bem, ela está situada dentro de um quadro de preocupações teóricas. Exceto se ela for muito desfocada, se ela for muito confusa, senão ela vai estar, mesmo que a pessoa não considere isso, ela está influenciada pelo senso comum, que muitas vezes traz teorias lá do passado que foram incorporadas no pensamento cotidiano, enfim. Então, não subestime o quadro teórico, tá? Bom, vamos lá. Sobre o método quantitativo e qualitativo. Um trabalho no momento de pandemia não dá para ser quantitativo, porque a gente precisaria ter uma amostra válida. Então, a gente não consegue fazer um trabalho sobre cultura política ou subculturas políticas quantitativos. A gente optou por métodos qualitativos, por técnicas baseadas na entrevista. O quantitativo pode te dar um percentual, ou pode te mostrar como pensa uma maioria, ou como pensam grupos, né? Te dão elementos mais posicionados sobre uma determinada linha, uma determinada visão naquele momento que você faz a pesquisa. Mas ele não consegue aprofundar. Uma pesquisa quantitativa pode dizer quem hoje apoia o Bolsonaro, mas não pode, é difícil dizer por que apoia. Por mais que você pergunte por que se apoia, é muito difícil. Por isso que o método qualitativo, que permite você gastar mais tempo e buscar naquele sujeito entrevistado os elementos que compõem, que estão na raiz do pensamento, que nós consideramos, né, por base, que aquela pessoa partilha de uma subcultura política ou de uma cultura política. Ela tem influências sociais que estão em todas as pessoas daquele grupo. E por isso que o método qualitativo permite compreender, não percentualmente quanto uma ideia é importante ou não para uma pessoa, mas permite compreender as relações que essa ideia tem com outras, permite compreender como que ela aparece no discurso dessa pessoa, permite entrar mais profundamente sobre a origem, muitas vezes até mesmo, dessa ideia ou desse conjunto de ideias. Então, nós vamos usar a técnica de entrevistas. Uma entrevista maior, duas, mas não mais que 4, porque seria muito trabalhoso para fazer uma coisa bem feita, não dá tempo, inclusive, tá? E um dos principais problemas das entrevistas é detectar o grau de veracidade dos depoimentos. Então, trabalhando com instrumentos de pesquisa, com a entrevista, é bom lembrar que lidamos com o que o indivíduo deseja revelar, com o que ele deseja ocultar e a imagem que quer projetar de si mesmo diante
principalmente do entrevistador e dos outros, né? Então, no caso aqui, a gente não vai estar querendo buscar do entrevistado ou talvez o jornalista esteja buscando numa entrevista, quer saber a verdade sobre um fato. Não, nós queremos saber como ele pensa que é a verdade daquele fato, ou melhor, o que ele acha que deve falar sobre aquele fato, que é isso que ele vai te revelar. E que é isso que é importante, porque nós queremos os traços de cultura política. A gente não quer, nós não estamos fazendo uma comparação com outras coisas que permitem falar, bom, isso que ele acha é factual ou não factual. Não estamos preocupados com isso. A gente está preocupado com o que é o pensamento e com os elementos, com a visão, com a crença, com o valor que ele traz relacionado ao sistema político, né? O seu entrevistado não é um teórico, então não tente perguntar a ele sobre sua teoria. Isso é muito importante, tá? Porque eu em outros momentos que eu dava essa disciplina, tinha pessoas que perguntavam: o que você acha que a cultura política é relevante? Perguntava para o entrevistado. Veja, ele não estudou Almodóvar Verba, ele não sabe o que é Gramsci, ele não estudou os teóricos, não leu o texto do Moisés. Não. Você, para saber se a cultura política é relevante para ele, você vai ter que fazer uma série de outras perguntas. E vamos cá entre nós, saber se é relevante ou não para ele não é relevante para nosso trabalho, né? Porque ele tem uma cultura política que pode ser de desprezo pelo sistema político, certo? Então, as perguntas precisam ser bem feitas, precisa ter uma hipótese, precisa ser bem estruturado para você não fazer um trabalho que seja muito fragilizado, muito equivocado, né? Muito confuso. Lembre-se também que durante a entrevista, a postura e as atitudes do pesquisador também interferem no tipo de resposta que você vai conseguir dos entrevistados. Então, se você já sai fazendo careta, ou se você já sai dando a entender que você quer que ele responda de uma determinada forma, isso pode travar a entrevista ou ele responder o que você quer que ele responda. Mas aí você desvirtuou completamente a pesquisa, entendeu? As entrevistas, elas podem ser estruturadas de diferentes maneiras, tá? Podem ser rigidamente padronizadas, sei lá, vocês bolaram entrevistar 3 pessoas, 4 pessoas, aí você tem 10 perguntas rígidas para cada um. Isso pode gerar uma facilidade de comparação posterior, mas, por outro lado, pode, na hora que o entrevistado está dando uma resposta, e você espera ele parar de falar, aí ele trouxe uma questão que vocês não tinham previsto. E não tinham perguntado nas 2 entrevistas anteriores, mas que parece ser muito importante. Se você não tem essa rigidez, você pode fazer uma pergunta ali na hora que não estava no script. E isso pode, muitas vezes, ser muito esclarecedor, tá? Bom, as perguntas podem ser fechadas, ou seja, são respostas limitadas. Isso é mais para questionário, né, gente? Ela pode ser muito sim ou não, é uma pergunta que pode ser feita, mas, em geral, ela te dá pouca informação, né? Ou ela pode ser aberta, que são perguntas mais amplas, que as respostas elas não estão delimitadas previamente e permite você conhecer mais das ideias de quem você está entrevistando. Obviamente, a análise disso é mais difícil depois, mas ela te dá muito mais informações. Elas podem ser organizadas de modo sistemático, né? Que, conforme eu havia dito, solicitam respostas espontâneas, com pouca direção pelo pesquisador,
o que é bem mais difícil, apesar de bem mais aprofundado. E a entrevista projetiva, que eu acho que vocês não vão usar, que você pode pegar uma capa de jornal e falar, o que você acha disso? Você pode pegar uma foto. Eu tive um grupo, uma vez, que fez entrevistas com várias pessoas e ela mostrava uma série de imagens de violência da sociedade brasileira e ia pedindo para a pessoa falar sobre isso. Ficou bem interessante, mas bastante difícil de fazer e bastante difícil de analisar, né? O pesquisador, portanto, ele deve ter em mente que cada questão precisa estar relacionada aos objetivos do seu estudo. As questões devem ser enunciadas de forma clara e objetiva, sem induzir e confundir, tentando abranger diferentes pontos de vista, tá? Olha só, essa questão é muito importante também. É muito comum pessoas fazerem perguntas assim, que não foram pensadas, estão fora do referencial teórico, não gera a capacidade de entender aquilo que é a cultura política que está na experiência daquele entrevistado, né? Então, você chegar e falar, né? O Brasil é patrimonialista? Olha, isso, meu Deus, pode confundir de uma maneira muito grande, porque você não sabe se ele tem noção do que é patrimonialismo. Você não pode fazer isso. Para você saber disso, eu vou dar um exemplo. Você pode dizer assim, você acha correto que o político possa usar o cargo público, um carro público, verbas públicas, para, por exemplo, ter benefícios pessoais? Isso é um jeito. Eu ainda fiz uma pergunta muito... Ela pode ser bem melhorada, ela não está boa. Mas você faz 2 ou 3 perguntas para saber sobre a visão dele do patrimonialismo, né? Então, mas você não pode fazer perguntas confusas, perguntas que são ininteligíveis. Bom, mas aí, é isso, né? O indivíduo pesquisado, ele precisa ser convencido da importância da sua resposta para o sucesso da pesquisa. E você tem que garantir o anonimato, tá? Você não pode pedir nome, você não pode depois ter nenhum elemento que facilite a identificação dessa pessoa pesquisada, tudo bem? Isso é fundamental. E a empatia sua com o entrevistado, dele sentir confiança em você, tal, é muito importante também para o sucesso da pesquisa. No caso da entrevista, é importante a apresentação do pesquisador por uma pessoa de confiança do pesquisado, tá? Essa pessoa que irá intermediar o primeiro contato será responsável pela primeira imagem que você vai ter com esse pesquisado, né? Ou o pesquisado vai ser pessoas que você conhece, mas toma cuidado que ao fazer isso você pode ter mais complacência com uma do que com outra, ter as suas idiosincrasias penetrarem demais na análise posterior das respostas ou mesmo nas perguntas, tá? Antes de mais nada, por mais que pareça óbvio, vou insistir nisso. Você precisa conhecer bem o assunto que você vai construir o roteiro de pesquisa. Porque senão você vai fazer um roteiro muito ruim, tá? Ou muito óbvio, e onde as entrevistas nem precisariam ser feitas, tá? A entrevista ou o questionário, eu não estou sugerindo questionário, em geral, a pessoa responde por escrito e tal, ela é muito limitado nesse momento de pandemia, porque tem que tomar muitos outros cuidados que a gente não vai ter tempo de tratar, né? Bom, a entrevista, então, é um instrumento para conseguir resposta que o pesquisador não conseguiria de outro modo, tá bom?
não é para conseguir as respostas que você já tem. Com qualquer relação pessoal, como qualquer relação pessoal, a arte de uma entrevista bem-sucedida depende fortemente da criação de uma atmosfera amistosa e de confiança. As características pessoais do pesquisador e do pesquisado são decisivas. É muito importante não criar antagonismo ou suspeita da sua posição nas primeiras abordagens. As atitudes e opiniões do pesquisador não podem aparecer num primeiro plano. Elas vão aparecer, óbvio, até mesmo nas perguntas, mas elas não podem ser algo que já impacte o entrevistado para que ele siga um determinado caminho ou conduza de uma maneira equivocada, porque não é isso que a gente pretende. A gente pretende coletar a visão que ele tem do determinado do fenômeno político, os valores que estão nas suas decisões, as atitudes que ele diz que tem que tomar, os comportamentos que ele diz ter. A gente quer captar isso. É sempre útil começar com perguntas mais fáceis e não ir longe demais no início, para que vá envolvendo, né? O pesquisador precisa respeitar as limitações também do pesquisado. Essa entrevista depende, se ela for feita presencialmente, ela tem que ser feita em um local adequado, e o tempo não pode ser muito grande. E se você puder, você grave essa entrevista, obviamente pedindo para gravar, tá? Se não for autorizado, você vai ter que anotar. É isso aí. Bom, você fala, bom, já entrevistei, acabou então meu trabalho. Não, não acabou. Aí é que começa o trabalho mesmo, pesado. Porque você foi para o trabalho de campo. Agora você tem o trabalho do pesquisador, efetivamente, que é a análise das entrevistas. Você deve analisar comparativamente as diferentes respostas que obteve, as ideias novas que apareceram, o que confirmou e o que rejeita a sua hipótese, o que não dá, o que não nem confirmou nem rejeitou. Você tem que trabalhar com a verdade, você não pode trabalhar com falsificação. Puta, eu acabei não fazendo as melhores perguntas e eu não consigo rejeitar nem confirmar minha hipótese. Ótimo, isso tem que estar escrito. O que esses dados levam a pensar de uma maneira mais ampla também, isso tem que estar escrito. Esse momento exige muito tempo de reflexão, você vai ter que ler várias vezes as respostas, você vai talvez fazer uma matriz comparativa, você vai ter que gastar um tempo nisso. E a Miriam Goldenberg, que inspira essa apresentação, ela destaca. Ela diz assim: meus relatórios de pesquisa começam com uma introdução, onde retomo o objetivo geral do estudo e os objetivos específicos a ele relacionados. Familiarizo o leitor com as minhas ideias iniciais, antes de fazer a pesquisa propriamente dita. O que esperava encontrar, quais as hipóteses de trabalho que me nortearam, qual o grupo que escolhi para pesquisar, né? Não o grupo que faz a pesquisa, tá? E as razões para esta escolha, quais os conceitos principais, os autores que me apoiei, é um panorama da pesquisa. Aí ela destaca. Em seguida, introduzo a discussão teórica com os autores que são importantes para a análise do material coletado. Lembro que a discussão teórica não é uma mera soma de citação dos autores, mas um verdadeiro diálogo com as suas ideias principais. E aí ela continua, para mostrar o material empírico que recolhi, inicio relatando cada passo da coleta de dados, as dificuldades que encontrei, as pessoas que se recusaram a dar entrevista ou responder o questionário, que não é o nosso caso, né? As perguntas que não foram respondidas, o que foi conseguido e o que não foi, quem colaborou e quem não colaborou com o estudo. É importante analisar tanto o que foi dito como o não dito pelos pesquisados, né? Somente após explicar o que se pretendia, os seus limites, é que pode começar a análise do material coletado. Muitos relatórios de pesquisa
parecem isentos de dificuldades, porque se restringe aos resultados alcançados, sem registrar o que não foi conseguido. A pesquisa parece mais fácil e também mais pobre, ao ser isolada de todo o processo feito pelo pesquisador. Tá? Aqui eu fiz uma adaptação, dado a nossa situação. O trabalho final pode ser entendido como um relatório final, né? Você fez a pesquisa, você fez as entrevistas, o grupo, né? E aí, como que você vai apresentar? Você vai apresentar com uma introdução, que pode seguir o que a Miriam falou. Segunda parte seria um problema justificativo e os objetivos, né? Uma terceira são os conceitos que você e categorias que vocês utilizam, ou vão utilizar, ou utilizaram, na verdade. O quarto é colocar as hipóteses, né, que geraram o relatório. O que vocês pensavam, qual era a hipótese principal, as hipóteses secundárias, caso elas existam. E depois, na quinta parte, você apresenta, olha, entrevistei essas 4 pessoas de grupos assim assado, a análise é o seguinte, aí você começa a analisar o resultado com as respostas, com os conceitos, com a hipótese, daquela forma. Você vai ver o que você encontrou, o que você não encontrou, se você consegue definir traços dessa subcultura política, se você chegou às diferenciações ou às semelhanças que você queria encontrar. E sexto, uma conclusão muito sucinta. Este trabalho prova que papapá, né? E aí, as referências bibliográficas, não se esqueçam disso. Se você não tem referência bibliográfica, significa uma coisa muito ruim do seu trabalho. De onde vieram os conceitos, de onde vieram as ideias principais. Tudo bem? Então, tem que ter referência bibliográfica, tudo isso conforme as normas da ABNT. Tá? E, por fim, os anexos. Seria bom você colocar o roteiro das entrevistas como anexo. Não a entrevista transcrita, que é muito longa, dá muito trabalho, mas o roteiro seria interessante ter. Tá bom? Então, é um exemplo de hipótese agora. É um exemplo de trabalho. Você tem essa hipótese, que existem valores políticos comuns nos jovens da periferia, independente das opções esquerda e direita. Vamos supor que você entreviste 4 jovens da periferia de São Bernardo, de Santo André, de São Paulo, ou de São Bernardo de São Paulo, e de Santo André, de São Caetano, não importa. Em geral, da mesma faixa etária, da mesma condição social, e você pega 2 que são mais de esquerda, como que você define isso? Porque um é lulista, outro é cirista, o outro é bolsonarista e o outro gosta do Dória. Sei lá, você pegou 2 de direita, Dória é Bolsonaro, e 2 de esquerda, Ciro e Lula. Se entrar no mérito se o Ciro é de esquerda ou não, ele é mais de centro-esquerda do que essas 2 outras opções. E aí você tem que fazer um relatório. Então, você tem que supor quais valores seriam e o que definiriam esses valores que você está dizendo que são comuns. E aí você tem que ter hipótese, você tem que transformar essa hipótese num roteiro de perguntas. Certo? Então, vamos lá. Você vai falar assim, você é a favor da pena de morte? Isso é uma pergunta muito pesada, é uma pergunta que traz valores muito fortes e é uma pergunta que não é teórica, é uma pergunta que é da opinião dele, entendeu? Estou dando um exemplo para vocês. Então, era isso que eu queria trazer aqui nessa aula, para ajudar os grupos a trabalharem ou fazerem o projeto, o projetinho interno, que vocês não precisam entregar, a não ser que vocês queiram discutir, e para vocês organizarem as entrevistas e depois fazerem a análise. A parte da análise é a mais difícil. Tem gente que faz a um dia antes de entregar o trabalho final.
vai fazer análise. E aí, em geral, não tem análise, tem só trechos, aspas. Então, não corram esse risco. Bolem os conceitos, discutam com o grupo, certo? E organizem um bom roteiro. O roteiro são as perguntas ou é aquilo que você quer saber e depois você faz as perguntas, e as perguntas têm que ser inteligíveis, têm que ser claras para o entrevistado e tem que cumprir o papel de ajudar a você captar a cultura política ou subcultura política daquele grupo, daquele entrevistado, que vai ajudar você a confirmar ou não a sua hipótese. Era isso que eu queria falar com você. Agora eu só vou, para não derrubar de novo, eu vou fechar aqui a, 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 a nossa nosso vídeo, tá? E vou continuar com o pessoal aqui. Tá bom, então? É isso aí.